Olá, alunos, alunas e todos vocês que me assistem. Tudo bem com vocês? Como tá faltando um pouquinho mais de 2 meses pro Enem, eu resolvi gravar um vídeo falando sobre história na prova. E eu vou dividir ele em 3 partes. Na primeira, eu vou dar dicas de como estudar nessa reta final. Na segunda, eu vou falar sobre o momento da prova em si. E no terceiro, eu vou falar os 5 conteúdos de história que mais caem no Enem. Vamos começar? E agora, professora? Bom, sobre o estudo de história nesse momento, eu tenho 2 dicas para dar para vocês. A primeira é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Então, se você já foi meu aluno, provavelmente você já ouviu isso da minha boca. Vocês, caros alunos, não precisam de decorar data, meus anjos, não precisa. A única coisa que você tem que ter é noção de cronologia. Ou seja, você tem que saber o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Porque assim, você vai ter uma noção de que, tem esse fato aqui. Ele aconteceu porque tal coisa aconteceu antes e ele causou tal coisa que veio depois. Você tem que ter essa noção de causa e consequência. Você não precisa saber que a Revolução Francesa começou em 1789. Você não precisa saber que o governo de JK foi de 56 a 60. Não. Saber as datas especificamente deixa para os profs de história. A segunda dica sobre os estudos que eu quero dar para vocês é para vocês estudarem por blocos temporais. E para explicar isso para vocês, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro é o seguinte: quando você for estudar o primeiro governo Vargas, não senta e lê só sobre aquele conteúdo especificamente. Quando você for estudar ele, estuda também sobre governos totalitários, fascismo, nazismo, stalinismo, estuda sobre Segunda Guerra Mundial, porque naquele momento lá atrás, tudo isso estava interligado. Então, se quando você for estudar, você conseguir dominar todos esses conteúdos, vai ficar muito mais fácil de entender. Outro exemplo sobre isso que eu quero falar para vocês é sobre quando vocês forem estudar Idade Moderna. Normalmente, quando a gente vai estudar isso, a gente estuda grandes navegações, mercantilismo, absolutismo. A gente vai colocando tudo em caixinhas, como se fossem coisas isoladas. E não são. É impossível você aprender história moderna de fato se você não estudar tudo junto. Você não entende a dinâmica do momento, sabe? Quando você estuda separado. Então, se você parar e estudar tudo aquilo ali em conjunto, você vai entender muito melhor. Até porque a prova do Enem em si não costuma cobrar nas questões fatos totalmente isolados. Ela cobra no contexto. Então, se você já estudar em cima do contexto, você vai se dar muito melhor. Em relação ao momento da prova em si, eu também tenho 2 dicas para vocês. A primeira é que quando você se deparar com aquela questão que é um texto gigante, você já olha e pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Respira fundo e leia o comando da questão antes. A perguntinha mesmo. Por quê? Não é que você não vai ler o texto, você vai ler, você tem que ler. Só que se você já souber o que a questão quer de você, quando você ler o texto, você vai fazer uma leitura muito mais direcionada. Você não vai ficar se atentando a todo e qualquer detalhe, porque você já sabe o que a questão quer. Então você só vai tirar do texto o que você realmente precisa tirar. A segunda dica sobre o dia da prova que eu quero dar para vocês é uma coisa que eu já falei antes e eu vou repetir quantas vezes precisar, porque eu sempre falo e as pessoas nunca acreditam, nunca fazem isso de fato, que é ler as legendas. A legenda dos textos, a legenda das imagens. Eu, Fernanda, já vi questões em que a resposta estava na legenda. Você não precisava do texto, não precisava da imagem em si, você só precisava ler a legenda. Muitas vezes essas legendas mostram o contexto do qual a questão está falando. E se você souber o contexto, você vai direcionar muito mais seu pensamento e vai conseguir resolver a questão com muito mais facilidade. Então presta atenção nisso. Agora eu vou falar para vocês os 5 conteúdos de história que mais caem na... O primeiro conteúdo que mais cai na prova de história do Enem
é Brasil República. Então você estudar lá desde República Velha, Vargas, ditadura militar, estudar República Nova, os governos entre Era Vargas e ditadura militar, tudo isso cai muito, então vale a pena estudar. O segundo conteúdo que mais cai é História Moderna, mas quando você for estudar esse conteúdo, estude da forma que eu te ensinei agora há pouco, viu? O terceiro conteúdo que mais cai é Idade Contemporânea, mais especificamente Iluminismo. Então, quando você for estudar, foque bastante nos filósofos desse período. O quarto conteúdo que mais cai é Brasil Império. Então, foca nas características do primeiro reinado, do segundo reinado e do período regencial. O quinto conteúdo que mais cai é historiografia. E o que é isso? É você conseguir entender o que é um documento, o que é um monumento, o que é história oral e todos os elementos que fazem com que a história seja uma ciência. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Como sempre, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Não esqueça de se inscrever no canal, é só você clicar na logo que fica aqui no cantinho que você se inscreve automaticamente. Curta esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos estudantes, ativa as notificações clicando no sininho, porque assim, sempre que eu postar um vídeo você recebe um alerta. Se você quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar meu @ aqui, vai lá que eu vou adorar ter você comigo na minha rede social preferida. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, bons estudos, tchau!